Cassete 5, pista 9. Na época Atlante, quando os semitas originais foram escolhidos entre os seus irmãos, muitos deles consideraram isso uma grande provação. Eles, os filhos de Deus, casaram-se com as filhas dos homens, e a consequência disso pode ser estudada no livro Conceito Rosa Cruz do Cosmos. Atualmente estamos noutra grande bifurcação de caminhos. Uma igreja, entre aspas, ou comunidade de homens, foi designada como precursora da próxima grande raça. Muitos caminhos conduzem a Roma e ao reino de Cristo, mas se esbanjamos o nosso tempo andando hoje numa direção para amanhã escolher um caminho diferente, o nosso fracasso é certo. Por conseguinte, peço a todos os estudantes que simpatizam com os ensinamentos da Fraternidade Rosa Cruz que abandonem todas as demais sociedades religiosas e se consagrem com todo o coração, mente e espírito a viver e difundir esses conhecimentos. Para as nossas atividades terrenas, necessitamos de trabalhadores experientes, hábeis e dedicados. No reino celestial, a lealdade e a devoção são também fatores primordiais. Recordemos e concentremo-nos nos 3 primeiros versículos do primeiro Salmo, pois certamente queremos obter a maior colheita possível pelos nossos esforços espirituais e também pelos materiais. Carta número 53, abril de 1915. O significado cósmico da Páscoa. Como esta lição chegará às suas mãos pela Páscoa, achei conveniente dedicar esta carta a esse próximo acontecimento. Não ignoramos a analogia que há entre o homem, que entra em seus veículos durante o dia, vive neles e trabalha por meio deles, e à noite é um espírito livre, sem os grilhões do corpo denso, e o Espírito de Cristo que mora em nossa terra uma parte do ano. Todos sabem que grilhão e prisão é este corpo, como a doença e o sofrimento perturbam o homem, pois ninguém é possuidor de tão perfeito estado de saúde que nunca tenha experimentado a agonia da dor, especialmente aqueles que trilham o caminho superior. O mesmo acontece com o Cristo cósmico, que volve a sua atenção para a nossa pequena Terra, concentrando a sua consciência neste planeta para que possamos ter vida. Ele tem de animar anualmente esta massa morta que nós cristalizamos fora do Sol, e isto é um grilhão, um obstáculo e uma prisão para ele. Por conseguinte, é justo e correto que nos regozijemos quando ele volve a nós todos os anos na época do Natal para ajudar-nos a carregar o pesado fardo criado por nós próprios e, por seu amor, liberta-nos. Nessa ocasião, os nossos corações deveriam voltar-se para ele com gratidão pelo sacrifício que faz por nossa causa, permeando este planeta com sua vida para despertá-lo do torpor invernal, hemisfério norte, em que permaneceria se ele não tivesse nascido para vivificá-lo. Durante os meses de inverno, ele padece agonias infindas e torturas, sofrendo, labutando e esperando o dia da libertação, que acontece na época que a Igreja Ortodoxa denomina Semana Santa. Mas compreendemos pelos ensinamentos místicos que essa semana é precisamente a culminação do seu sofrimento. Ele ergue-se de sua prisão e, quando o sol cruza o Equador, ele pende da cruz e exclama: Consumatum est. Está consumado. Isto significa que o seu trabalho para aquele ano foi cumprido. Não é um brado de agonia, mas de triunfo, uma exclamação de alegria pela hora da libertação, onde mais uma vez ele pode elevar-se por algum tempo, livre dos grilhões do nosso planeta. Querido amigo, queria chamar a sua atenção para o regozijo, a alegria, o prazer que devemos experimentar nessa grande, gloriosa e triunfante hora, a hora da libertação, quando ele exclama: Está consumado. Sintonizemos os nossos corações com este grandioso acontecimento cósmico. Regozijemo-nos com Cristo, nosso Salvador, por seu sacrifício anual ter chegado ao fim. Sejamos gratos no mais íntimo do nosso ser por ele estar livre das correntes da terra e que a vida que derramou em nosso planeta seja suficiente para levar-nos ao próximo Natal.
Espero que estes conhecimentos proporcionem a todos um motivo excelente para uma piedosa meditação da Páscoa e que lhes tragam um abundante crescimento anímico. Carta número 54, maio de 1915. A desvantagem em dispersar as nossas forças. Na carta de março, sugeri a concentração de energias numa só direção, aconselhando, como já tinha feito anteriormente, que os estudantes dedicassem todo o seu tempo livre para trabalhar numa única sociedade religiosa, em vez de dissipar e distribuir as suas energias pertencendo a várias sociedades. Dessa forma, é impossível concretizar e progredir em qualquer trabalho. Em consequência desse conselho, recebemos alguns pedidos de demissão, o que já era previsto. Entre os membros de uma associação tão grande como a Fraternidade Rosa Cruz, alguns dos que pertencem simultaneamente a outros grupos, naturalmente terão uma preferência maior por alguma outra associação, e em consequência da advertência terão seguido a sua inclinação. No entanto, é surpreendente que tenha havido tão poucas desistências. Esse fato é devido aos cuidados da sede mundial, que periodicamente elimina da sua lista os que mostram pouco interesse, conservando somente os membros mais devotados. Mas o tom dessas demissões é que nos entristeceu. Escreve-nos: sou membro da Igreja Episcopal e pago lá a minha contribuição periódica, etc, etc. Parece estranho que haja quem não queira compreender que a Fraternidade Rosa Cruz não é antagônica a qualquer igreja ou sociedade, especialmente as igrejas cristãs. Temos afirmado repetidamente que apoiamos qualquer pessoa que se associe a uma igreja cristã. Não nos referimos na carta a igrejas, entre aspas, mas sociedades religiosas. Além disso, nada foi dito por animosidade contra as sociedades que trabalham seguindo as normas cristãs. Por exemplo, existe a Sociedade da Unidade de Kansas City, uma organização pura e honesta, sob direção de um nobre presidente, conforme depreendemos de todas as informações que temos recebido. Mas, para bem obrar nesta ou noutra sociedade religiosa, devemos canalizar o tempo que tivermos livre e toda a nossa energia à sociedade escolhida. Se um membro da Fraternidade Rosa Cruz, que pertença igualmente a outra organização, decide dedicar-se somente a esta, age corretamente, não só com essa organização, como também com a Fraternidade Rosa Cruz, muito melhor do que se prosseguisse a sua ligação com ambas. No entanto, se por suas afinidades resolve permanecer com a Fraternidade Rosa Cruz, será melhor para ele, para a Sociedade da Unidade e para a Fraternidade Rosa Cruz, que adira exclusivamente à nossa associação. Já repetimos muitas vezes que todos os caminhos conduzem a Roma, mas não podemos seguir dois caminhos ao mesmo tempo. Devemos seguir só um para chegar à meta. Deixar um para tomar outro e abandoná-lo logo em seguida por um novo rumo é um desperdício de esforços. Se cumprirmos efetivamente nossos deveres no mundo, muito pouco tempo livre nos restará para trabalhar legitimamente pelo nosso progresso espiritual. É necessário que concentremos todos os nossos esforços no que nos seja mais proveitoso, em vez de dissipar as energias em prejuízo do nosso desenvolvimento anímico. Além disso, convém deixar bem claro que, se alguma vez a conduta política da Fraternidade Rosa Cruz não merecer a aprovação de alguém, este não age bem se simplesmente desertar e passar a injuriar-nos do lado de fora. Se permanecer conosco, nós o escutaremos como um irmão escuta outro irmão, e ponderaremos os seus argumentos de uma maneira muito diferente da que ocorre quando ele deserta, mostra-se hostil e transforma-se em nosso adversário. Os mesmos argumentos teriam perdido boa parte do seu peso se fossem discutidos fraternalmente. Todos estamos de acordo com os pontos principais do nosso ensinamento. Cada um de nós já experimentou as bênçãos que acarreta a filosofia que nos comprometemos a divulgar. Por que não sermos tolerantes em matéria de política e dedicar toda a nossa atenção aos ideais?
Carta número 55, junho de 1915. A epigênese e o destino futuro. Enquanto estivermos estudando a teia do destino, como se tece e destece, é oportuno e absolutamente necessário que não percamos de vista o fato de que a vida não é somente um desenrolar de causas começadas em existências anteriores. O espírito, ao renascer, traz consigo a grande possibilidade do livre-arbítrio, conforme o procedimento na vida anterior, para ser usado nas várias circunstâncias da vida. Assim, no lugar de transformar somente causas passadas em efeitos, há também causas novas geradas a cada passo pelo espírito e que atuam como sementes de experiências em vidas futuras. Este é um ponto muito importante. É uma verdade irrefutável, pois, se assim não fosse, as causas que já foram postas em ação deveriam, em certo momento, terminar, e isto significaria a cessação da existência. Portanto, não somos forçados a agir em determinada direção por estarmos num determinado ambiente ou porque toda a nossa existência anterior nos deu uma tendência para uma exata finalidade. Com a divina prerrogativa do livre-arbítrio, o homem tem o poder da epigênese ou iniciativa, de forma que pode adotar uma nova linha de conduta a qualquer momento que queira. Não poderá separar-se instantaneamente de toda a sua vida passada. Isto requer muito tempo, talvez várias vidas, mas gradualmente pode ir cultivando o ideal que uma vez semeou. Como vemos, a vida progride não só pela involução e evolução, mas especialmente pela epigênese. Esse sublime ensinamento da sabedoria ocidental dos Rosa-Cruzes explica muitos mistérios que, de outro modo, não teriam uma solução lógica, e entre eles está um que ocasionou o recebimento de muitas cartas na sede mundial. O autor aborda este assunto com alguma relutância, pois desagrada-lhe falar da guerra. A questão diz respeito à relação existente entre um soldado, uma mulher inimiga por ele violentada, e o ego nascido dessa união, cuja mãe o odeia por causa da maternidade indesejada. A investigação de alguns casos demonstrou existir uma nova oportunidade para certa classe de espíritos que precisam renascer. Todos tinham sido incorrigíveis em suas encarnações anteriores, e nada de bom aconteceria se permanecessem nos mesmos lugares martirizando os familiares e as pessoas com quem estavam relacionados. As condições da atual guerra, 1914-1918, ainda que não tenham sido criadas com esse propósito, oferecem uma oportunidade de transferi-los para outros ambientes, onde a nova mãe, por meio deste encargo, colhe os frutos dos erros semeados por ela própria em existências anteriores. Esta condição não é peculiar à guerra. Muitas vezes, em outras ocasiões, são utilizados meios parecidos para que colhamos o que semeamos, e outros seres são introduzidos nas nossas vidas para seu e nosso sofrimento. Lembro-me de uma mãe que me disse como se revoltou quando soube que estava grávida e como, depois de ter atravessado o período de gravidez com ódio e rancor no seu coração, recusou-se a ver a criança mesmo depois do nascimento. No entanto, sentiu piedade pelo estado indefeso daquele desamparado ser e, aos poucos, a piedade transformou-se em amor. A criança teve todas as vantagens que o dinheiro pode proporcionar, mas estas não puderam salvar o seu equilíbrio mental. E hoje está preso como assassino num manicômio de criminosos dementes, enquanto a mãe, cheia de pesar, considera o que fez ou deixou de fazer durante o tempo em que a criança estava para nascer. Também existem ocasiões em que um espírito termina sua missão num ambiente e renasce num novo campo de ação, levando um raio de sol e conforto para aqueles que, por suas ações passadas, mereceram receber tais bênçãos. Lembremo-nos que, por muito degradado que seja um ser, tem sempre o poder de semear o bem, mas deve esperar até que essa semente possa florescer num ambiente propício. Cada um de nós, ainda que sujeito aos dias passados, é livre no que diz respeito ao amanhã. Carta número 56, julho de 1915.
a necessidade de difundir os ensinamentos. Relendo a lição mensal que acompanha esta carta, avaliando o resultado das investigações feitas há algum tempo atrás, impressionou-me de novo e mais intensamente o fato da existência das temíveis condições que pesam sobre nós. Atualmente, quando os horrores da guerra apontam números sem precedentes dos que passam do mundo físico para os reinos invisíveis sob condições horripilantes, parece apropriado o esforço extraordinário para, dentro do possível, terminar ou minimizar o mal. A fraternidade Rosa Cruz é só uma gota de água no oceano da humanidade, mas se fizermos a nossa parte, obteremos uma maior oportunidade de serviço. Não há melhor recurso para as presentes condições do que o conhecimento da continuidade da vida, e sabermos que, periodicamente, renascemos sob a imutável lei de consequência. Se estes fatos e tudo o que eles implicam pudessem trazer de volta ao lar um grande número de pessoas, este fermento deveria basicamente agir para ajudar a mudar condições em todo o mundo. Um homem, Galileu, mudou o ponto de vista da humanidade em relação ao sistema solar. Ainda que sejamos apenas alguns milhares, não será possível exercer alguma influência sobre a opinião do mundo quando sabemos que essas leis são verdadeiras? Frequentemente ouvimos dizer que as pessoas não se interessam pelos assuntos espirituais e que não conseguiremos que nos ouçam. Na realidade, não é assim. Milhares de pessoas ocorreram para ouvir Billy Sunday, o notável evangelista. Se uma grande parte sentiu-se atraída por curiosidade ou compareceu para zombar, outros milhares sentiram um forte desejo de algo que nem eles mesmos puderam definir, mas que justificou suas presenças. Recentemente teve lugar um debate entre um evangelista de Nova York e um advogado acerca do assunto Onde estão os mortos? Esse encontro foi efetuado num auditório que comportava milhares de indivíduos e que ficou repleto nos 3 dias de debate. Todos os lugares estavam ocupados e, se bem me lembro, muitos nem de pé encontraram lugar. Não. A humanidade procura alguma coisa, procura com todo o coração. Depende unicamente de nós desempenhar bem esta tarefa ante os olhos do mundo, divulgando a explicação racional da vida que os irmãos maiores nos transmitiram. É um grande privilégio executar esse serviço e será bom para nós executá-lo. Mas a questão é, como? Eu sugiro e pergunto. O jornal que você lê diariamente não admitiria um artigo sobre a matéria? Na fraternidade, existem centenas de pessoas capazes de escrever tais artigos. Um comitê podia ser formado para receber os artigos e fornecê-los a quem os pedisse. Também poderiam ser entregues aos editores dos jornais das suas respectivas cidades, proporcionando um veículo para a Fraternidade Rosa Cruz divulgar os seus ensinamentos. Se um artigo é bem escrito, raramente é recusado, pois os editores estão sempre desejosos de oferecer ao público algo que possa parecer-lhes interessante, mesmo quando as simpatias desses editores estejam muito longe da essência do artigo. Alguns estudantes poderiam escrever artigos curtos sobre a continuidade da vida, e aqueles que estão desejosos de fazer com que se publiquem tais artigos nos jornais da sua localidade podem escrever-nos. Enviem a sua correspondência sobre esse assunto ao Departamento de Publicidade em Mount Ecclesia com o seu nome e endereço. Espero que este apelo tenha uma calorosa resposta. Carta número 57. Agosto de 1915. A astrologia como uma ajuda na cura dos doentes. Já refletiram alguma vez por que Cristo determinou que devíamos curar os doentes? Certamente uma das razões baseia-se em ter demonstrado que o corpo pode ser curado, e aqueles que forem aliviados de um sofrimento terão maior fé e estarão em melhores condições para sanar também a alma. Quando tivermos alcançado a elevada estatura de Cristo e pudermos ver de um só relance o passado e o presente e assim determinar as causas, as crises e as condições atuais de uma doença,
não precisaremos de ajuda para diagnosticar e medicar. Mas até esse dia chegar, devemos utilizar as muletas que temos, e uma delas é a astrologia. Muitas pessoas que não tiveram força de vontade suficiente para trabalhar e obter resultados vieram à sede mundial na esperança de alcançar iluminação espiritual, que lhes nascessem asas para voltar ao mundo como pessoas prodigiosas depois de uns dias de permanência aqui. Naturalmente tiveram uma decepção. Mas todo aquele que séria e honestamente se dedicou ao trabalho verdadeiro, aos cursos e ao serviço por um tempo razoável, obteve sempre bons resultados. Recebemos uma carta de um amigo que esteve em Mount Clear e que se dedicou profundamente aos estudos. Damos a sua experiência como estímulo para os outros. Queridos amigos, a proposta de trabalho que ia aceitar depois da minha estadia em Mount Clear pareceu-me corrupta e pouco compatível com os nossos ideais, pelo que apresentei a minha demissão. Entretanto, tão depressa o fiz, recebi um convite de um eminente médico de Kansas City para trabalharmos juntos. Apelou para mim, crendo que eu estava apto a ajudá-lo. Vimos-nos assediados por doentes. Como é maravilhoso constatar que as pessoas anseiam por coisas desta natureza, procuram alguém que lhes revele o sentido da vida e tentam receber estímulo de fontes que sejam mais dignas de confiança do que as árduas fontes do materialismo que destroem a vida. A astrologia ajudou-me extraordinariamente para obter a confiança deles, e com o auxílio de Deus que aqui me enviou, pude diagnosticar as suas doenças corretamente. E o mais surpreendente é que nenhum deles me revelou qualquer dos seus sintomas. Localizei tanto a doença como os sintomas, e quase todos concordaram que eu estava certo, e resolveram viver sob os elevados princípios de humanidade que lhes indiquei. Espero ter muito trabalho aqui, e desejo expressar os meus agradecimentos pela ajuda que recebi sobre esta matéria durante o ano que passei em Mount Clear. Foi-me imensamente grata a permanência convosco e espero, daqui para frente, poder transmitir com o meu trabalho o bem que aí recebi. Lamento apenas não ter podido permanecer mais tempo em vossa companhia. O que um homem faz, outro homem pode fazer. Mrs. Rendell e eu não alcançamos este conhecimento sem esforço. Tivemos que trabalhar arduamente para consegui-lo, e todos que trabalharam zelosamente e com os mesmos ideais espirituais ajudando na elevação da humanidade, encontraram uma iluminação que não é dada àqueles que só procuram os prêmios materiais da vida e o seu próprio engrandecimento. Parece-me que já é hora da Fraternidade Rosa Cruz despertar e divulgar este estudo seriamente, com o fim de estabelecer centros de serviço e auxílio de cura em todas as cidades do mundo. Abrimos na nossa revista uma seção em que delineamos os horóscopos das crianças para assim ajudar os pais a conhecer as características latentes dos filhos. Há também um curso por correspondência para principiantes, além do curso de astrodiagnose e astroterapia para provacionistas, e aos que ainda não começaram, aconselhamos que o façam. Carta número 58. Setembro de 1915. Meios antinaturais para obter a espiritualidade. Quando investigamos um determinado assunto no mundo invisível, abrem-se para nós inúmeros e fascinantes caminhos. Constantemente distraímos-nos da linha principal de investigação por este, aquele ou outro motivo que atrai a nossa atenção, com o grande perigo de perder de vista a meta e vaguearmos num labirinto de incoerências. Algumas vezes, a tentação de seguir um impulso é mais forte do que o meu poder de resistência, e recentemente, enquanto estava escrevendo A Teia do Destino, a figura de um eremita com o corpo consumido pela fome, o que o fazia parecer um esqueleto, e que se açoitava até fazer brotar sangue das suas chagas que nunca tinha deixado cicatrizar, pensando que servia a Deus com estas austeridades, levou-me a procurar a origem dessas horrorosas práticas.
Sobre isto escrevi um longo artigo na nossa revista, mas o assunto é tão importante e são tantos os estudantes da fraternidade que não são assinantes da revista que julguei melhor relatar aqui os pontos principais. Nos antigos templos de mistério, as grandes verdades agora ensinadas pela Fraternidade Rosa Cruz, relativas ao corpo vital, eram dadas ao aspirante na iniciação. Ele aprendia que este veículo era composto de 4 éteres. O éter químico, que é necessário para a assimilação. O éter de vida, que impulsiona o crescimento e a propagação. O éter de luz, que é o veículo da percepção dos sentidos. E o éter refletor, receptáculo da memória. O aspirante era instruído a respeito dos 2 éteres inferiores e a relação destes com os 2 superiores. Aprendeu que todas as funções puramente animais do corpo dependiam da densidade dos 2 éteres inferiores e que os 2 éteres superiores compunham o corpo-alma, o veículo do serviço no mundo invisível. Cultivava esta gloriosa vestimenta por meio da abnegação própria, reprimindo as inclinações da natureza inferior pela força de vontade, tal como nós o fazemos hoje em dia. Mas alguém, extremamente zeloso para alcançar a meta, não importando como, esqueceu-se que só por meio do serviço e do altruísmo é que desenvolvemos o dourado manto nupcial, composto pelos 2 éteres superiores. Julgou que a máxima oculta, ouro no cadinho, impureza no fogo, ligeiro como o vento, alçar cada vez mais alto, seria para expulsar as impurezas da natureza inferior, não importando de que forma isso fosse feito. Refletiu que, sendo o éter químico o agente da assimilação, podia ser eliminado do corpo vital pelo esgotamento do corpo denso. Pensou igualmente que, sendo o éter de vida a avenida da propagação, podia destruí-lo vivendo em celibato. Então ficariam só os 2 éteres superiores, ou pelo menos aumentariam consideravelmente o seu volume em relação aos 2 inferiores. Para esse fim, praticou toda a espécie imaginável de austeridade, o jejum, entre outros. Por tal processo antinatural, o corpo perdeu a saúde e definhou. A natureza passional, que procura satisfação pelo exercício da função propagadora, foi aplacada com o castigo. É certo que, por essa horrível maneira, a natureza inferior parece estar subjugada. Entretanto, é igualmente verdade que, quando as funções corporais sofrem tão enorme enfraquecimento, visões ou mesmo alucinações são o resultado que essa pessoa obtém. A verdadeira espiritualidade não pode ser obtida pela profanação ou destruição do templo de Deus, o corpo, e o jejum pode chegar a ser tão inconveniente como a gula. Esforcemo-nos por usar a moderação em todas as coisas, para sermos exemplos para os outros e alcançarmos a admissão ao templo através de um justo viver. Carta número 59, outubro de 1915. Os espíritos de raça e a nova raça. Sendo grande o número de estudantes que não assinam a revista, e como há um artigo muito importante sobre o lado oculto da guerra, creio ser de interesse geral dedicar esta carta mensal ao resumo desse assunto, certo de que ela beneficiará a todos. Não pretendo reproduzir assuntos anteriores, mas fazer outras considerações. Assim, alguns novos pontos serão abordados. Lembremos-nos que cada uma das nações envolvidas neste triste episódio procurou declinar a sua responsabilidade desde o princípio. Em certo aspecto, tem razão. Embora todas tenham culpa em decorrência do orgulho, como Davi em Israel confiou inteiramente em seus homens, navios e armamentos, nenhuma guerra pode ser declarada sem que seja permitida pelo espírito de raça. Fim da pista 9. Vire a cassete para a pista 10.